Ok. Eu posso só fazer um parênteses, talvez? Sim, à vontade. O, os vídeos eles foram bastante elucidativos e para mim assim muitas vezes não restam muitas inquietações porque eu consigo perceber através dos vídeos esforços em vários sentidos, tanto da conservação quanto, né, do melhoramento genético. Mas assim sempre tem uma discussão acerca da domesticação, né? Puxa, mas e na disciplina a gente também chamou atenção para isso em alguns momentos. Puxa, mas a gente tem todo um investimento em domesticar as espécies, mas aí elas ficam mais dependentes do nosso manejo. Será que isso acaba não sendo um tiro no pé? Tem essas inquietudes, né? Mas, por outro lado, aí já meio que me adiantando, quando eu penso em domesticação, não vem só junto a seleção, mas também vem junto a conservação, que é algo que você coloca, né, através dos vídeos para a gente de forma bem clara. E a gente, em especial, consegue perceber a estratégia de conservação ex situ. Mas para além dessa estratégia, Gustavo, que é extremamente importante, né? Vocês não estão olhando só uma direção, que é a seleção, né, o melhoramento, mas também estão preocupados em manter essa variabilidade genética. Para além das ações de conservação ex situ, existem, por exemplo, existem iniciativas de conservação também on-farm para essa situação da batata ou de outros? Poderia só dar uma palhinha para a gente sobre isso? Certo. Então, assim, né, não existe um remédio milagroso para todos os problemas, né? E então todo remédio, todo tratamento, digamos assim, né? No caso, qual seria o nosso problema, né? O problema seria a perda da diversidade, da variabilidade genética. Quais seriam os tratamentos aí que nós poderíamos ter, né? A conservação. E aí existem várias estratégias de conservação, né? In situ, ex situ, on-farm, a essa on-farm ela pode ser, né, com os agricultores, a in situ, né, por conta das próprias questões aí da biologia das próprias espécies, dos ambientes naturais, e a ex situ fora do ambiente de origem, né, seja ele um ambiente natural ou com assim, né, participação humana, né, como nas questões nas propriedades rurais, né. E então uh, existem, então, como nenhum de cada um desses tipos de conservação resolve todas as questões, né, e conforme também cada tipo de material que se quer conservar, há uma estratégia diferente. Então, por exemplo, né, e isso muito, né, depende, né, de políticas públicas, sejam essas políticas públicas globais, nacionais, federais, municipais e também individuais, né? Então, todas essas esferas são importantes. No caso do Brasil, né, a conservação in situ, ela está principalmente ligada na esfera federal, né, ao ICMBio e ao IBAMA, né, que então tratam aí dessas questões principalmente de conservação da biodiversidade em geral, seja, né, em reservas de uso sustentável, em reservas de uso restrito, em áreas de preservação total, onde quando muito se permite pesquisa científica. Então, para materiais silvestres, né, tem a conservação in situ, principalmente está a cargo dessas do MMA, digamos assim, né, falando em nível de ministério, na esfera federal, das secretarias estaduais de meio ambiente ou municipais, por exemplo, e também muitas vezes da iniciativa privada, né, seja aí instituições privadas que têm reservas, né, nós conhecemos várias empresas que mantêm reservas aí, né, ou também indivíduos que transformam suas propriedades oficialmente em RPPNs, ou até mesmo não fazem essa transformação em RPPNs, mas também tratam suas áreas como reservas de preservação. Então, a in situ, né, ela tem para a biodiversidade em geral, então tu sabe que todos os processos ali, né, a nível genético, populacional, de espécies e de ecossistema, eles estão ocorrendo e sendo conservados, preservados in situ, sem que haja uma interrupção aí do processo evolutivo. Quando nós partimos para a agrobiodiversidade, aí começa a ficar mais complexo, né? Porque é isso, né? Sempre se fala que a domesticação, né, que envolve desde o primeiro passo em que a pessoa começa a manejar a população natural até aquela
população natural virar aí um cutígeno, né, e depender totalmente da nossa espécie para seguir se propagando, cada biologia de cada espécie vai ser um caso. Por exemplo, existem muitas variedades, até espécies mesmo, né? Existem espécies que hoje só se conhece sob cultivo, não se conhece as populações originais. Talvez, se não fosse, seriam espécies que talvez estivessem até mesmo em processo natural de extinção. O ginkgo biloba, por exemplo, é um exemplo, né? Na China, eram pouquíssimos, não se sabe exatamente quais seriam as populações ancestrais, os remanescentes, os espécimes que se conhecia estavam em mosteiros, sendo cuidados aí por monges, e hoje o ginkgo biloba é cultivado em vários países do mundo, né? Não se sabe originalmente qual era a área natural da espécie, e uma reserva dessas que conserva in situ talvez então não seria suficiente para essa espécie, né? Já que ela é dependente bastante da espécie humana. E aí também vai para muitas plantas que a gente conhece no dia a dia, a calêndula, né? Uma planta medicinal, não se sabe aonde está a calêndula silvestre, só se conhece sob cultivo. Várias outras espécies vegetais aí também só se conhecem sob cultivo, ou então tem muitas, né, o exemplo das brásicas aí, repolho, couve, né, etc. As variedades que nos interessam, né, para alimentação, elas só existem sob cultivo também, não existem na natureza, se conhece a couve selvagem, mas se não fosse a estratégia on-farm, ela não contemplaria, né, muitas das variedades crioulas, por exemplo. E aí, então, principalmente para essas espécies cultivadas, então a gente pode ter essa conservação ex situ em bancos de germoplasma. Ela tem várias vantagens, né? Se tem um controle mais próximo daquela população que se amostrou, como elas estão todas disponíveis para estudo na mesma instituição, digamos assim, tu pode botar elas em condições iguais, né, de cultivo ou de experimentação e avaliar a resposta de cada uma. Tu pode, a partir daí, né, criar novos materiais. Tem muitos casos de conservação ex situ, por exemplo, no Brasil, os índios Craô perderam os seus milhos ancestrais e puderam retomar isso por causa de uma estratégia de conservação ex situ, né? Esse milho estava depositado no banco genético da Embrapa. A Síria, né, o país da Síria entrou em guerra e não perderam o seu germoplasma porque haviam depositado um backup em Svalbard, lá na Noruega, né? Então, todas as estratégias são complementares. É como não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Como diz o ditado. E o on-farm, então, é mais uma estratégia. Ela depende não só do público, né? Ela depende muito também do interesse individual das pessoas que querem se engajar, né? Das comunidades aí que se engajam na conservação on-farm também. E ela tem, por exemplo, em relação à conservação ex situ, ela tem essa vantagem de que os materiais eles continuam sob a guarda de quem os usa, né? Então eles continuam coevoluindo com a espécie humana, continuam coevoluindo com o ambiente, né? E com o agroecossistema, que é algo que no momento que tu deposita uma coleção num banco genético, num banco de germoplasma, esse processo de coevolução, de seleção, ele para, né? Tu congela aquele material no tempo e, na realidade, a cada ciclo de multiplicação que é feito nas condições de pesquisa, por questões naturais, aí de deriva genética vai se perdendo alelos mais raros também. Então, todas as estratégias são válidas, uma não substitui a outra. Quando a gente fala em conservação, né, de germoplasma, se usa muito, né, o banco genético, o banco de germoplasma, porque realmente é uma poupança. Eles funcionam como um banco financeiro, né? Então, nós, como espécie humana, como humanidade, como país, pensando no futuro, vamos guardar e investir uma parte do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso recurso em pesquisa, que o material que nos interessa hoje vai estar disponível também no futuro, né? E então, por isso que são bancos, porque o material fica lá para que essa variabilidade genética não se perca, do mesmo jeito que nós colocamos em uma poupança, por exemplo, né? E aí, digamos que cada estratégia de conservação poderia ser comparada com um fundo de rendimento diferente, né? Então, a conservação a longo prazo, né, criopreservada lá na Noruega, talvez seja mais segura para a humanidade. Só que em termos de variabilidade genética, ela não rende, é quase como se fosse a poupança, né? Ela fica ali estagnada. E outras, né, como a conservação aí on-farm, ela rende mais porque está sempre em movimento, né? Sempre havendo seleção, havendo troca. Então, são todas complementares, são estratégias complementares. E com o tempo, né, a gente vai vendo, vai aperfeiçoando cada um desses sistemas. Por exemplo, parques nacionais é algo muito recente, né? Os Estados Unidos foi pioneiro em criar áreas de preservação natural em parques nacionais porque eles viram que a natureza estava se perdendo.
Então, as coisas acabam, infelizmente, tendo valor quando se percebe que podem ser perdidas, né? E o mesmo vale para as culturas agrícolas também. Então, havia aí, né, todo um processo de isolamento entre as populações humanas que gerou infinitas variedades crioulas em vários países do mundo, dentro e fora dos seus centros de origem. E quando lá em São Petersburgo o Vavilov percebeu que estava se perdendo muito dessa variabilidade genética, ele passou a conservar elas também em um banco de germoplasma, né? Então, são processos dinâmicos e que nós buscamos constantemente aperfeiçoamento. Por exemplo, recentemente se voltou muito a atenção para os parentes silvestres, né? Então, as espécies cultivadas têm perdido variabilidade genética muito ou não estão aptas aí para enfrentar as mudanças repentinas de clima que vão ocorrer, e se voltou agora muita atenção para os parentes silvestres, porque muitos estariam adaptados, pré-adaptados, né, a condições futuras aí extremas, mas ao mesmo tempo eles ocorrem às vezes em áreas tão restritas, e essas áreas onde eles existem podem desaparecer por conta das mudanças climáticas ou mesmo de qualquer outra ação antrópica. Por exemplo, hoje em dia, algo que há pouco tempo atrás não ocorria, estão sendo criadas reservas, né, parques nacionais ou reservas, enfim, de conservação in situ, específicas para parentes silvestres. Por exemplo, a Inglaterra há pouco tempo criou uma para preservar uma espécie parente silvestre da couve. Se alguém falasse isso há 10, 20 anos atrás, alguém diria que era algo impossível ou que não fazia sentido, que não precisava. Então, é dinâmico, essas estratégias vão evoluindo conforme nosso conhecimento evolui também. E no Brasil a gente tem isso, então a gente tem muito parente silvestre que acaba sendo conservado em parques nacionais, mesmo que não se saiba que eles estão lá, né, as populações devem estar preservadas. Nós temos as comunidades tradicionais aí que cultivam, né, muitas das suas heranças de família, né, de antepassados, trocam, tem bancos comunitários de sementes também. Existem iniciativas no Brasil, né, algumas até aqui da Embrapa Clima Temperado, com melhoramento participativo também. Então, aquele processo intuitivo dos agricultores ele pode ser aperfeiçoado, né, com ciência cidadã, né, havendo essa interação maior. Então, tudo se complementa e cabe a nós aqui, né, realmente a nossa responsabilidade, nós pesquisadores, professores, estudantes, sobrepor essas estratégias e ver ainda onde tem buracos e tentar fechar esses buracos para não perder toda essa riqueza que a gente tem. Perfeito. Eu tô super aproveitando. Eu e Patrícia aqui, eu acho que nós super nos Pois identificamos. até eu ia comentar que os vídeos foram muito informativos, né? E nos mostraram também, né, cara, que tem tudo a ver com as duas disciplinas que a interface, né, com as duas disciplinas. Então, tudo que foi mostrado lá, muitas das coisas, né, a gente comentou na disciplina de manejo e a gente falou também na disciplina de domesticação. Então, teve uma interação ali perfeita, né? Aí só, Gustavo, só para porque a gente comenta na disciplina, né? Às vezes não sei se os estudantes não se lembram ou ficam com dúvida ainda. Uma coisa que uma pesquisadora comentou durante um dos vídeos é que a conservação do germoplasma de batata, né, é feita a partir lá dos tubérculos, né? E que é uma espécie de reprodução vegetativa. E que é diferente do processo de conservação quando você conserva, por exemplo, feijão, milho, que você usa semente mesmo, né, o grão ali. Aí eu queria só, se você pudesse comentar, assim, quais seriam as maiores dificuldades que se tem de fazer a conservação de batata, né, sendo que ela é uma espécie de reprodução vegetativa, quando a gente compara com espécies que você conserva semente, direto, né, em bancos de conservação ex situ em baixas temperaturas. Então, eu acho a batata bem legal, assim, né, nesse sentido, porque ela tem vários problemas e várias soluções, digamos assim, né, não digo problemas, várias peculiaridades, né. Então, por exemplo, o cultivo da batata, né, ele foi domesticado em dois centros de origem principais, no norte dos Andes e no sul do Chile, no arquipélago de Chiloé, e cada família acabava que quando eu encontrava uma variação diferente mantinha aquilo reproduzido vegetativamente, né? E isso fixa o genótipo, né? A reprodução vegetativa fixa o genótipo. E além disso, a batata ela é a Solanum tuberosum, né? Ela a principal espécie cultivada no mundo, ela é um halo poliploide. Então, ela tem uma herança tetrassômica. Então, no momento que tu recombina uma batata com ela própria ou com outras, a progênie vai ser completamente distinta daquela planta que tu tem, né? E então até é possível haver, né, essa conservação de batata por sementes
só que a recombinação do material genético não vai gerar uma progenie igual à tua planta de interesse. Então, aí a batata também acaba que ela tem várias estratégias mistas aí de conservação. Então, tem, por exemplo, os bancos de germoplasma, eles mantêm populações de sementes, né, a longo prazo, que ficam tanto em câmara fria quanto podem ser criopreservadas, mas sabendo que não vai recuperar aquele mesmo fenótipo da matriz ancestral, embora se saiba que todo o material genético original estaria ali. Ela é muito conservada, então, in vitro. Aí esse cultivo in vitro, ele fica num meio de cultura com poucos nutrientes e baixas temperaturas, ocorre então um crescimento lento, e aí a renovação, ao invés de ser quase que mensal, ela passa a ser a cada 8, 12 meses. Esse material in vitro, ele pode ser criopreservado, então existe essa estratégia de tu isolar o meristema, colocar, encapsular numa semente, formar uma que chamam de semente sintética, um meristema encapsulado, e criopreservar ele. E também, quando tu está em uso, tu precisa do material prontamente disponível, aí tu tem, no nosso caso aqui, por exemplo, o Cura da Batata, que é uma área de câmaras frias, onde os tubérculos que estão mais em pesquisa naquele momento são a cada 6 meses multiplicados, né? Então, todos eles têm vantagens e desvantagens e custo-benefício, né, que envolve cada caso. Por exemplo, a semana passada teve um seminário que é para traçar a estratégia global de conservação de recursos genéticos de batata para os próximos 10 anos. E aí foi comentado isso, então, o cachorro latindo, espero que não está atrapalhando. Foi comentado, por exemplo, no caso da batata, né? O Svalbard Seed Vault, lá na Noruega, ele guarda sementes de inúmeros cultivos, pode inclusive guardar da batata, mas não vai ser as cultivares que são importantes, porque vai recombinar. Então, o que está se vendo, tem o Seed Vault na Noruega para preservar sementes alimentícias de cultivares, e landraces e, né, variedades crioulas. Existe o Millennium Seed Bank no Kew Gardens, que preserva material, digamos, não alimentício, mas então florestal, fibras, parentes silvestres, espécies em geral, mas ainda falta um ponto focal mundial para culturas que precisam ser criopreservadas, que só podem ficar a longo prazo criopreservadas. Então, estão discutindo isso, a possibilidade de encontrar um centro mundial que receba aí royalties, né, das principais culturas e governos do mundo e que vai, então, focar na criopreservação de batata doce, mandioca, banana, enfim, todas essas culturas que a propagação é principalmente vegetativa. E aí outra coisa interessante que acontece é que, bom, quando a batata surgiu aí, como a tetraploide, chegou até nós hoje, né, sempre deu muito certo essa reprodução vegetativa, mas ela também tem desvantagens, né, tem aquela questão o melhoramento da batata por ser tetraploide leva pelo menos 12 anos para que se chegue numa cultivar, né, pronta para o mercado. Outra questão, né, a multiplicação é por batata semente, né, então aquilo também é um processo mais complicado, gera um volume muito grande de material, o transporte é custoso, o armazenamento é custoso. E tem se falado, né, algo bem novo, que é a redomesticação. Então, por exemplo, faz pouco tempo, pesquisadores até aqui do Brasil redomesticaram o tomate, pegaram um parente silvestre por CRISPR, desligaram, modificaram a expressão de vários genes e recriaram o tomate, né, tal qual a gente conhece hoje, digamos assim, grande, produtivo, com várias características da síndrome de domesticação, sem perder aquela variabilidade do parente silvestre, várias forças de resistência que ele tinha. E a batata está passando por um processo semelhante agora. A Holanda, a China e Estados Unidos, principalmente, eles têm investido muito em redomesticar a batata, então eles estão partindo a partir de diaploides da batata cultivada e também dos parentes silvestres, que são diploides. Então, estão criando linhagens endogâmicas para gerar batatas híbridas aí que possam, então, ser semelhante a um milho híbrido, possam ser multiplicadas por semente. Então, o que ocuparia um caminhão de batata semente vai ocupar um potinho desse tamanho e vai durar muito mais tempo a conservação, vai ser muito mais facilitada a distribuição. Então, eles falam, talvez não seja a solução para todas as plantações de batata no mundo, mas para vários lugares da África, onde isso já está sendo testado, a produtividade é um pouco menor, mas o manejo é muito mais fácil. Então, é um exemplo aí de redomesticação que está em curso. Aí alguns são céticos, dizendo que não, que isso nunca vai substituir a batata alopoliploide, né, a tetraploide. Outros dizem que não, que a tendência é que daqui a alguns anos toda cultivar de batata de expressão vai ser dessa nova redomesticação diploide.
Então, é isso, assim, a humanidade está sempre coevoluindo aí com as plantas. A gente fala em muita domesticação, eu e o João, a gente volta e me fala, é mais do que uma domesticação, é uma coevolução, né? A gente se adapta às plantas, as plantas se adaptam a gente, e é um processo contínuo. Então, a batata tem tudo isso acontecendo, assim, ao mesmo tempo. O pessoal que está indo na gôndola do mercado, às vezes, nem sonha, né? E é legal quando a gente consegue daí conversar um pouquinho disso também, fora da nossa bolha aí, né, da pesquisa e da academia. Não sei se eu abrangi assim tudo, né? Porque eu me Sim, empolgo, nossa, vou muito falando. legal. E assim, o que você mostrou, né, que você comentou essas novidades aí, eu não conhecia, né, esses exemplos que você falou da redomesticação, né, o uso da Uhum, técnica de CRISPR, né, para uhum, batata também, e de tomate eu já tinha lido alguma coisa, mas uhum. muito legal, muito interessante. Até aproveitando agora, eu lembrei, falando em batata e tomate, né? Lembrei do comentário da Karine, a primeira pergunta sobre o fato, né, de que a domesticação, né, ela é uma faca de dois gumes, né? À medida quanto mais a gente aperfeiçoa aquela cultura para as nossas vontades, mais variabilidade genética ela perde e fica mais dependente também da gente, né? E realmente isso é a regra, mas é bem interessante que o tomate é uma exceção. O tomate, como as várias cultivares de tomate que a gente tem hoje, elas têm muito o Solanum lycopersicum, né? Ele tem muito mais variabilidade genética do que as populações domesticadas lá do México e que foram levadas também para a Europa, porque foi tão intenso a incorporação, introgressão de material genético dos parentes silvestres que as várias cultivares de tomate de hoje têm muito mais variabilidade nelas do que o tomate domesticado que se espalhou pelo mundo na época aí da conquista da América. Show de bola. A gente estamos bebendo da fonte, olha aí. Legal. Muito obrigada. Vamos começar a apresentação. Então, na realidade, até vou perguntar qual o tempo que a gente tem disponível, né? Porque eu posso me estender. Eu tenho toda a manhã disponível, não sei vocês, né? Então, a apresentação eu posso fazer naquele tempo que nós combinamos aí em torno de 30 minutos. Posso ser um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais rápido. Fico regido por vocês. Geralmente a disciplina a gente conduz ela até por volta das 10h30, né, Patrícia? Tá. E como a gente sequestrou os alunos também da outra turma, Uhum. não sei até o tempo que eles têm disponíveis, mas até umas 10h30, então talvez uns 30 ou 40 minutos de apresentação, e aí a gente abre para mais uma rodada de perguntas? Perfeito. Show. Então, vou começar aqui. Opa, erro ao compartilhar a tela. Vou tentar de novo. Agora sim. Bom, então, né, novamente é sempre um prazer estar aqui, né, ter essa oportunidade de interagir, mesmo que virtualmente, com a UFSC, Campus Curitibanos. Agradeço o convite de vocês para falar aqui sobre recursos genéticos de clima temperado, da pesquisa básica ao uso aplicado. Então, eu vou falar um pouquinho, vou chovendo molhado, né, vou falar de coisas gerais que vocês já devem ter visto nas disciplinas para refrescar um pouco a memória e contextualizar o tema. E, bom, eu sou então pesquisador da Embrapa Clima Temperado, com formação em botânica, principalmente atuação em botânica e recursos genéticos. A Embrapa Clima Temperado, caso vocês não saibam, né, então ela é uma unidade da Embrapa, uma das em torno de 40 unidades da Embrapa, uma unidade descentralizada que fica aqui no estado do Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com o Uruguai, no município de Pelotas. Aqui é uma imagem da nossa sede, e aqui abaixo do nosso herbário, que é uma coleção, então, de referência, né, de material biológico, e que dá suporte aos bancos de germoplasma e também faz parte do laboratório de recursos genéticos. Então, a Embrapa Clima Temperado, né, essa daqui é a sede, onde eu trabalho atualmente. Ela conta com a Embrapa Clima Temperado como um todo conta com em torno de 80 pesquisadores, muitos dos quais trabalham então com recursos genéticos e melhoramento genético e também com recursos naturais, sejam eles, né, recursos aí abióticos ou bióticos. E a sede aqui então é onde estão a maior parte dos laboratórios da unidade, mas essa Embrapa Clima Temperado ela também conta com outras 3 bases físicas, né?
Uma delas é a Estação Terras Baixas, aqui também no próximo ao município de Pelotas, no município de Capão do Leão, voltada principalmente a sistemas de produção aí de terras baixas, como arroz, pecuária. Agora também está entrando com outros grãos em terras baixas. Aqui nessa imagem do meio, a Estação Experimental Cascata. Ela é voltada principalmente, então, para a produção de tecnologias voltadas para a agricultura familiar, né, redução também da penosidade, aí das condições de trabalho na agricultura familiar, muitas questões voltadas à sustentabilidade e diversificação das pequenas propriedades, e também um viés muito forte em agricultura ecológica, né, e agricultura orgânica. E, recentemente, foi incorporada uma terceira base física além da sede, que é essa aqui acima, e que está próxima de vocês, é a Estação Experimental de Canoinhas, e que é um ponto muito importante para vários dos programas de melhoramento genético, não só da Embrapa Clima Temperado, como também de outras unidades, e lá estão alguns bancos de germoplasma também de espécies mais de clima mais frio, né, por ser uma região já de altitude, e também aqui na região sul. E boa parte dos materiais, inclusive de frutas aí de clima temperado e de batata, também são validados na Estação Experimental de Canoinhas. Bom, então, né, a biodiversidade, né, que é como nós vínhamos falando, ela é a diversidade das diversas formas de manifestação da vida, né? Então, ela se reflete na diversidade genética dentro de cada espécie, na diversidade de espécies dentro de um ecossistema e também na diversidade de ecossistemas em um dado ambiente, nas interações ecológicas entre eles. E aqui, então, para exemplificar, né, cada indivíduo, se não for clonal, ele possui uma constituição genética única, né? Então, cada ser vivo é praticamente insubstituível do ponto de vista genético. E eu trago duas imagens aqui, né? À esquerda, o nosso grupo de pesquisa aqui com botânica e recursos genéticos, no momento pré-pandemia, que nós fazíamos reuniões periódicas aí, né, de nivelamento e divulgação das atividades presenciais. E então aqui reflete um pouquinho da nossa diversidade genética, digamos assim. E também aqui a outra imagem, a variabilidade, desculpa, da espécie humana, né? E diversidade genética direita de pimentas e pimentões, né? Do gênero Capsicum, o qual tem várias espécies domesticadas. Então, se nós formos pensar do ponto de vista evolutivo, cada espécie que nós conhecemos hoje, né? Todas elas, cada uma delas é resultado de bilhões de anos, né? De evolução aí, né? Da formação da Terra, até que se tornasse um ambiente propício ao desenvolvimento da vida, e que cada forma de vida fosse aí se especiando e ocupando determinados nichos ecológicos. Por exemplo, o maracujá, né? Aqui no Brasil, praticamente todo mundo conhece o maracujá amarelo, mas o nosso país tem em torno de mais de 150 espécies nativas de maracujá, por exemplo, e no mundo todo existem em torno de 600 espécies de maracujá. Então, só para dar um exemplo, né, de como a biodiversidade é rica e o quanto a gente desconhece dela. Aqui, por exemplo, a cidade de Pelotas, onde nós estamos, né, aqui ela está, então, assentada em cima de um ambiente que era formado por paleodunas e banhados, e próximo daqui nós temos áreas que são encontro dos biomas Mata Atlântica e Pampa, por exemplo. Então, é uma diversidade de ecossistemas muito grande, desde campos temperados que convivem, cada qual com seu nicho, com áreas de florestas muito úmidas, com total fisionomia de Mata Atlântica. E tudo isso é resultado, então, desses milhares de anos de evolução. Voltando ao maracujá, né? Então, muita gente conhece o maracujá amarelo, Passiflora edulis, forma flavicarpa, e pouca gente sabe que ele é uma espécie oriunda aqui do sul do Brasil, né? Principalmente do oeste aí da região sul, né? No sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul. A Passiflora edulis, a forma selvagem, ela é um maracujá roxo, e a partir dele se desenvolveram os cultivares do maracujá amarelo, e hoje tem até cultivar vermelha também, né? E várias outras assim. E essa biodiversidade é super importante para a espécie humana, tanto do ponto de vista de uso direto, quanto do uso simbólico, né? Nós nos apropriamos, nós usamos a biodiversidade, nós nos relacionamos com ela de diversas formas, seja na alimentação, seja na cosmética, seja até mesmo imitando, né? Existem produtos de maracujá, que do maracujá só levam um nome, né? São produtos sintéticos, às vezes, que copiaram as moléculas que o maracujá original tem.
e a gente usa o fruto, a gente usa as folhas, e aí sobra a casca do maracujá, e a casca do maracujá agora também já tem diversos usos. Ontem eu vi um artigo que falava de um produto, um cosmético para rejuvenescimento a partir da casca do maracujá, por aí vai. Então, não só a biodiversidade tem infinitas possibilidades, como cada espécie tem, né, com a nossa interação, infinitas possibilidades de uso. E, na realidade, quando o slide não está passando, na realidade, então, né, como nós já havíamos comentado, a biodiversidade fora do escopo aí da interação com a espécie humana, ela é imensa, mas a nossa espécie tem coevoluído, né, com muitas outras espécies, e a partir disso tem surgido, né, a partir da interação humana, esses processos de domesticação, tanto de espécies quanto de paisagens, né, aonde formas silvestres vão sendo selecionadas e gerando uma miríade de outras formas, né, pertencentes à mesma espécie. Então, aqui a couve selvagem, nativa da região lá da Europa, norte da África, Oriente Médio, e aqui vários cultígenos, né, várias variedades cultivadas que foram selecionadas a partir de mutações naturais da couve primitiva. Então, repolho roxo, couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, todas oriundas do mesmo parente silvestre, e recentemente tem havido várias hibridações entre esses cultígenos e tem aparecido aí couve-flor roxa, couve-flor verde, couve-flor amarela. Então, esse processo não para, né, no tempo. Então, além da biodiversidade natural, nós temos aí o componente da agrobiodiversidade. Então, a agrobiodiversidade é esse conjunto de seres vivos, né, domesticados, usados na agricultura e que sem a nossa presença humana, né, eles deixariam de existir também. Então, nossa interação com as espécies tem criado também várias formas interessantes, várias novas relações aí, né, ecológicas também, nesse ambiente agrobiodiverso. Aqui, por exemplo, os principais centros de domesticação das principais culturas agrícolas do mundo, e aqui à direita a amostra ínfima da variabilidade, diversidade morfológica que nós temos para espécies de abóbora aqui no sul do Brasil. Então, por exemplo, são 5 espécies de abóboras domesticadas. Nós temos aqui Cucurbita gyrosperma, Cucurbita máxima, esse mogango amarelo é uma Cucurbita pepo, assim como essa outra abóbora estrela, que também é uma Cucurbita pepo. Existem hoje híbridos comerciais entre espécies diferentes, né? Então, a agrobiodiversidade está intrinsecamente relacionada com o nosso interesse em coevolução com as plantas e outras espécies também. Mas quando nós paramos para pensar, né, apenas 30 espécies, mais ou menos, correspondem por 95% do consumo mundial atual de calorias, né? E em torno de 120 espécies de plantas só têm uma importância em escala nacional em termos globais, sendo que existem aproximadamente 7.000 espécies de plantas utilizadas na agricultura. Então, sempre que nós falamos em recursos genéticos, é importante salientar isso. Por mais diversidade que tem em cada cultivo, né, a gente, no dia a dia, se for parar para pensar, usa muitas vezes muito pouco disso, e como é um processo de coevolução aí, né, da humanidade com a agrobiodiversidade, elas só vão continuar existindo se nós continuarmos interagindo com essas variedades, né? Então, quanto mais biodiversidade nós colocamos no prato, no quintal, na casa, nas nossas relações, mais a gente fomenta essas estratégias aí informais de conservação on-farm, por exemplo. E aí a gente coloca isso dentro de uma dimensão de que são conhecidas atualmente 403.911 espécies de plantas. Isso é praticamente nada, né? O que todo esse resto tem que a gente nem sabe, né, de potencial? E sendo que dessas 400.000 conhecidas, existe um componente que existem muitas estimativas que vão para 600 até 3 milhões de espécies vegetais por se conhecer, né? Então, nós temos muito que avançar. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem de uma espécie nativa aqui do sul do Brasil. Ela é um parente silvestre do amendoim, né? É o Arax burkhardt. Então, quando nós entramos para o caminho dos recursos genéticos, nós costumamos dizer que os recursos genéticos são a porção da biodiversidade que tem uso atual ou potencial para a humanidade. E aí, então, a partir disso, né, desse reconhecimento, tem havido vários esforços mundiais para fomentar essa conservação, para otimizar ela, para fomentar o uso também da biodiversidade em prol, né, do benefício da espécie humana e da sustentabilidade de toda essa variabilidade e diversidade biológica. Então, os recursos genéticos, eles são a base biológica da agricultura,
e também são matéria-prima, né, muitas vezes para os programas de melhoramento, né, e além de ser a única forma, né, de se armazenar a variabilidade genética. E o uso desses recursos genéticos, então, se refere aos processos aí de pesquisa das propriedades potencialmente benéficas e de utilização deles para o saber científico e também para o desenvolvimento, aplicação aí no dia a dia das pessoas. Nesse sentido, então, né, por que essa palestra se chama do básico ao aplicado? Porque nós buscamos percorrer o estudo das espécies aí, desde o conhecimento mais básico, que é que espécie é essa, quem ela é, como se chama. Às vezes nos deparamos com espécies que nem nome tem, né, não tem nome científico nem popular, e aí então se descreve ela formalmente para a ciência, até vários caminhos para se percorrer na conservação e uso dessa biodiversidade, desses recursos genéticos em prol da conservação e do bem-estar da humanidade. Então, por exemplo, aqui no nosso grupo de pesquisa, né, eu sempre dou esse exemplo, nós temos muita interação com dois cursos, principalmente, mas não só eles, os cursos de ciências agrárias e os cursos de ciências biológicas. E essa área de recursos genéticos, muitas vezes, para quem é da formação de ciências agrárias, parece muito biológico, não parece tão aplicado. Já quando vem o pessoal das ciências biológicas, eles olham para os recursos genéticos e pensam assim, mas isso é muito agronômico, não é aquela coisa idílica, né, utópica da conservação das espécies, do valor dela por si só, né, enfim. E é legal, bem legal, assim, no nosso grupo, então, ter essa interação dessas duas disciplinas, né? Eu sempre digo, né, a biologia, ela parte muitas vezes do conhecimento básico e a agronomia nada mais é do que em vários de seus campos a aplicação, né? A aplicação imediata, né, desse conhecimento no nosso dia a dia. Então, existe muitas vezes uma ruptura e uma falha de comunicação, onde se produz muita coisa na biologia e a agronomia também demanda muita coisa e falta uma ponte que liga esses dois temas. Então, eu sempre digo, recursos genéticos, ele é essa ponte. Então, ele faz a ligação entre o nosso conhecimento básico, visando que ele se torne um conhecimento aplicado, seja para a conservação, seja para o uso sustentável das nossas riquezas aí, né? Então, no nosso herbário, a gente faz desde essa pesquisa básica, né, chegar em uma área e dizer, bom, esta área aqui, quais são as espécies que ocorrem nela? Por quê? Porque é um conhecimento florístico, né? Quais espécies tem aqui? Para que servem? Olha, até pode ser um desdobramento, mas a princípio é este hectare, né, esta área, quantas espécies tem, elas estão sendo conservadas? Então, se faz um levantamento florístico. Aí, a partir daí, pode-se ter outras perguntas. A forma como ela é manejada permite a perpetuação dessas espécies? Bom, aí se pode fazer um estudo mais ecológico, né? Então, para saber se o manejo ali ele é sustentável, se ele decorre na manutenção, na perda ou até mesmo no incremento, né? Várias estratégias de manejo decorrem em incremento da biodiversidade. Então, podem ser feitos estudos a partir daí. O acúmulo de informações aí de ocorrência das espécies gera um banco de dados imenso, né, nesse herbário, que pode ser explorado de outras formas. Então, ali a gente vai depositando material testemunho também dos bancos de germoplasma. Então, se eu tenho um acesso de fruta nativa, ele vai florescer e frutificar uma vez ao ano, mas eu guardo um testemunho dele arborizado e caso eu tenha alguma dúvida da questão da flor, eu posso recorrer àquele material e tirar essa minha dúvida. Ou, se futuramente o conhecimento taxonômico de uma determinada espécie muda, eu posso voltar àquele material original e, a partir daí, reavaliar a minha classificação. Pode acontecer também que o material que está no banco de germoplasma foi perdido. Assim, eu guardo esse testemunho de que ele existiu, né? O herbário. E aí, isso tudo vai formando como se fosse uma biblioteca, onde cada página, né, de cada livro da história de cada espécie, da história atual ou passada, está depositada ali para nós acessarmos para poder incorporar esse conhecimento. Então, esse herbário ele tem há muito tempo já fornecido bases tanto para estudos florísticos, estudos etnobotânicos, estudos de prospecção de compostos químicos, estudos de busca, né, de parentes silvestres de espécies cultivadas, por exemplo. As aplicações são inúmeras e nós temos botado muito esforço para que tudo isso fique informatizado e digitalizado online, porque quanto mais dados nós temos, né, para analisar, mais informação nós conseguimos obter a partir dessas coleções de referência.
Então, aqui é um exemplo, né, do nosso herbário. Por exemplo, aqui na unidade nós temos um banco ativo de germoplasma de espinheira santa, né, que ele é uma das plantas medicinais aí, né, com eficácia comprovada para gastrite e também para várias questões aí de outros problemas de cicatrização, por exemplo. E ela tem, então, vários materiais depositados na coleção, tanto que estão no banco de germoplasma quanto que não estão. E a partir daí eu posso mapear esses materiais e ir em busca daquelas amostras que não tem na coleção, por exemplo. Ou posso fazer outros estudos, seja de modelagem de nicho ecológico, ou estudos morfométricos, ou estudos, enfim, tem muitos trabalhos que usam até mesmo material depositado em coleções para datar questões de mudanças climáticas, por exemplo, porque eles atestam, por exemplo, o período de floração e frutificação ao redor do tempo. Eu posso fazer buscas também o município de Curitibanos, entro em um herbário virtual e mando buscar plantas de Curitibanos, ele vai me dar tudo o que se conhece daquele município. Então, as formas de usar, ou eu quero saber o que tem em flor agora no mês de novembro, posso também fazer uma busca nesse sentido. Então, as aplicações são múltiplas. Nós usamos muito, né, esses dados de herbário, por exemplo, para as estratégias de uso e conservação in situ e ex situ de butiá. Então, por exemplo, aqui é um trabalho de um mestrando, né, ele mapeou todos os registros conhecidos de butiá em áreas silvestres, né, e não em áreas cultivadas, são todos esses pontos amarelos, identificou esses pontos por espécie, e a partir daí, embora o butiá seja extremamente importante aqui no sul do Brasil, nós vimos que a maior diversidade de espécies de butiá ela se encontra aqui nesses pontos em vermelho, ó, na fronteira entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. E depois existem algumas áreas secundárias com outras espécies concorrendo, né, e aqui em amarelo. Mas então, se fosse para ser feito um trabalho, por exemplo, de conservação in situ dos parentes das populações silvestres de butiá, a gente consegue a partir daqui ver que muitas das áreas prioritárias estariam aqui entre Mato Grosso do Sul e Paraguai. Já também, a partir daí, nós conseguimos buscar populações, né, para trabalhos que existem de manejo dessas áreas, para buscar um manejo sustentável, ou até mesmo para promover o uso, né? A gente tem feito muitos trabalhos para promover, para aproximar as pessoas desse gênero de plantas do butiá, através de um projeto chamado Rota dos Butiazais. Então, através desses pontos no mapa onde foi atestada a ocorrência natural de butiá, nós vamos nesses locais, às vezes descobrimos que eles não existem mais, essas áreas foram muitas varridas do mapa, mas em muitos casos elas ainda existem. E aí as populações, às vezes, têm uma relação muito estreita com elas, ou às vezes desconhecem totalmente. E isso nos propicia fazer trocas de conhecimento entre diferentes comunidades, por exemplo. Uma utiliza o butiá só para fruto, a outra utiliza apenas como ornamental, a outra considera um estorvo. Essas pessoas entram em contato, a que não sabia usar fruto aprende a fazer suco, a outra aprende a usar fibra, e todas elas passam a valorizar mais essa planta, por exemplo, e junto com ela traz toda uma diversidade de epífitas dos ambientes naturais onde ocorrem. Então é super interessante, né, poder partir dessa informação básica e levar ela para aplicação no mundo real. Eu falei, né, do suporte dos bancos de germoplasma. Então, por exemplo, a Embrapa no Brasil, de modo geral, recentemente publicou um livro muito interessante com todos os bancos de germoplasma de frutas nativas do Brasil. Então, é a Arca de Noé das frutas brasileiras, né? Então, ele fala de uma infinidade de espécies de frutas que são nativas do Brasil, muitas consumidas localmente, outras pouco consumidas, e tem inclusive exemplos aqui como da goiaba serrana, que ela é mais consumida fora do Brasil, na Colômbia, Nova Zelândia, enfim, do que no nosso próprio país, né? Então, também tem esse suporte para essa questão das coleções de germoplasma no herbário. E para a parte de caracterização morfológica, então, né, o conhecimento básico da botânica morfológica, ele é muito usado para caracterizar a variabilidade do fenótipo de cada material vegetal que nós temos nos bancos de germoplasma. Então, sem um olhar acurado, pode parecer que todas as pitangas são iguais. No momento que tu tem ex situ vários acessos de diferentes localidades, e tu começa a ver os descritores delas de folha, de flor, de fruto, tu percebe que há uma variabilidade morfológica imensa. O mesmo vale para a amora, o mesmo vale para nosso pecão, o mesmo vale para a batata. Então, nós fazemos essa caracterização morfológica e análises de similaridade ou de dissimilaridade para entender como essa variação fenotípica, por exemplo, está distribuída na nossa coleção e, a partir daí, definir estratégias, né, de aumentar melhor a representatividade para determinados grupos ou de amostrar amplamente determinados aspectos da morfologia ou de selecionar especificamente outros conforme o interesse e a pergunta de cada pesquisa.
Nós recentemente, vocês viram na reportagem, né, usamos também esses dados para o caso das batatas silvestres para mapear, então, a ocorrência no Brasil de populações que foram um dia conhecidas de batatas silvestres, são todos esses pontos em azul. Nós sobrepomos os pontos de populações conhecidas com pontos de material que existia no banco de germoplasma, que são esses pontos em vermelho, e a partir daí foi feita uma análise para mostrar dentro da nossa coleção quais eram as principais áreas naturais que faltavam as figurinhas, digamos assim, para que ela ficasse mais completa. E a análise nos mostrou que Santa Catarina, 3 regiões aqui em torno da região carbonífera, em torno de Itajaí, e aqui mesmo no meio oeste, praticamente, próximo a Curitibanos, aí, né, bem Curitibanos, na realidade, tinham áreas onde existia a ocorrência de mais de uma espécie, 2 espécies ocorrendo de batata silvestre, talvez até 3 em algumas delas, e que não estavam na nossa coleção. A partir daí, então, ao invés de ficar chovendo no molhado e continuar coletando aqui ao redor de Pelotas coisas que talvez já estivessem representadas no nosso banco, nós fizemos um esforço e coletamos pelo menos metade dessas populações aqui do Paraná. Algumas nós fomos na região e não existia mais a região, tinha virado cidade, tinha virado estrada, enfim, mas as que nós encontramos, nós coletamos, e o mesmo para Santa Catarina. Então, fizemos uma amostragem aqui nessa região do nordeste do estado, do sudeste e também do centro, e hoje nós temos materiais aqui muito interessantes que não estavam representados na nossa coleção. Muito disso também tem sido usado, né, para uma área que está cada vez mais em ascensão, que é a bioeconomia, né? Então, a próxima revolução aí da humanidade ou da agricultura, enfim, como queiram chamar, é a bioeconomia, né? Então, substituir recursos não renováveis por recursos renováveis, né, biológicos. Então, o exemplo mais claro disso é a fixação biológica do nitrogênio, né? O Brasil deixa de importar trilhões em recursos financeiros, né, em toneladas de nitrogênio, que é algo que tem uma relação estreita, né, com o aquecimento, as mudanças climáticas, porque hoje nós temos uma fixação biológica de nitrogênio eficiente em várias culturas de leguminosas. E recentemente, por exemplo, essa unidade aqui da Embrapa Clima Temperado, ela desenvolveu um insumo a partir de uma espécie de bactéria que promove fixação biológica de nitrogênio em cultivos de arroz irrigado. Então, vejam, né, não é só as leguminosas que têm esse potencial de se fazer consórcio com linhagens específicas de bactérias para fixação biológica de nitrogênio. Então, uma outra possibilidade é essa. Aqui, né, esse slide ele ilustra plantas nativas da família Ericácea. Ericácea é a família do mirtilo. O mirtilo tem tido um cultivo, né, promissor em vários países do hemisfério sul, que atendem tanto seus mercados locais quanto exportam no período de entre-safra do hemisfério norte. E o Brasil tem cada vez mais, né, vários produtores se interessado por essa planta, tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Porém, existem algumas limitações aí de ordem das questões dos solos, né, do Brasil. Alguns solos são muito ácidos, têm muito alumínio, e então, às vezes, em algumas determinadas localidades, tem plantas de mirtilo que passam por um processo de morte precoce. E quem sabe a solução para esse problema estaria nas espécies nativas de parentes do mirtilo, né? Então, por exemplo, nós já fizemos uma vez um estudo de bioprospecção nesse sentido, mapeamos todas as espécies de parentes do mirtilo ocorrentes no Rio Grande do Sul e fomos atrás das populações que ocorriam nas áreas mais extremas e de lá obtivemos amostras de solo e de plantas que foram destinadas às coleções de microbiologia que do Embrapa Clima Temperado e na realidade, o tiro era para o mirtilo, mas acabou que várias dessas bactérias têm potencial para aplicação em outras culturas atualmente. E o mirtilo ainda continua sendo, talvez, possivelmente, outro desdobramento, que era o objetivo inicial, de se isolar aí, né, micorrizas, por exemplo, ou outras bactérias relacionadas, promotores de crescimento, enfim, ou até mesmo, quem sabe, um futuro porta-enxerto, né, adaptado às condições de solo do Brasil, onde tu possa colocar os vaccinium do hemisfério norte e superar esse problema da questão do solo, por exemplo. E também, né, isso pode ser aplicado, esse conhecimento todo, né, para outras formas de pesquisa básica, né, por exemplo, estudos filogenéticos, onde se pode fazer abordagens amplas aí da relação entre as espécies e, a partir daí, modelar a busca por compostos de interesse, né. Então, a bioeconomia ela não está só nessas interações de microbiota com os outros, né, organismos multicelulares. A bioeconomia também está muito ligada à questão de buscar compostos químicos, por exemplo, né, que possam ter uma aplicação, seja na farmácia, seja como defensivos, seja como
conservantes naturais, né? Então, tudo isso é possível quando nós temos um bom conhecimento de base. Aqui, então, né, falando já, partindo desse básico para o aplicado, né, eu já dei uma palhinha da questão dos butiás, né, dos butiazeiros. Então, aqui a gente busca integrar nesses projetos os recursos genéticos, né, promover esse uso sustentável, porque no passado houve uma área imensa de butiazais, né, desde o centro-oeste até Uruguai e Argentina, e essa área vem sendo sumariamente reduzida por diversos fatores aí, principalmente antrópicos, mas não só antrópicos. Desde que houve o último máximo glacial, o clima do mundo vem se tornando, especialmente aqui do sul do Brasil, né, vem se tornando mais quente e úmido, e essas populações naturalmente já estavam se reduzindo, e a ação humana intensificou esse processo. Então, na realidade, se vocês pararem para pensar, tem fotos lindas, né, dos butiazais aí da região ao redor de Curitibanos, debaixo da neve, né. O butiá é uma das poucas espécies de palmeiras do mundo que resiste à geada e à neve. Até por isso que é cultivado em altas latitudes na Europa e América do Norte, por exemplo, por trazer esse aspecto tropical ao mesmo tempo em que resiste ao frio. Então, as populações de butiá que nós temos hoje, elas são remanescentes de uma antiga espécie ancestral, que é a irmã da Jubéia chilensis, uma palmeira lá do Chile, que se separou das nossas quando houve o soerguimento dos Andes. E aí, a partir de 8 milhões de anos atrás, surgiu o gênero butiá, se diversificou em 22 espécies que são conhecidas hoje, muitas das quais estão em risco iminente de extinção. Uma delas hoje só se conhece sob cultivo, por exemplo, e sendo que nem é uma espécie domesticada, é uma espécie silvestre, cujas poucas populações que ocorriam no Paraguai foram varridas por modificação do uso da terra. Então, a gente sabe hoje, né, que os butiazais eles são restos de antigos palmares que existiam no fim da Era do Gelo, e por o clima estar se tornando cada vez mais quente, eles vêm sendo substituídos naturalmente por formações florestais. E não só por isso, né, foi intensificado pela exploração, né, mudança de uso da terra. E aí, então, que a gente tem entrado com essas ações. Aqui, por exemplo, é uma área, né, no município de Tapes, é uma área privada, mas nessa área privada ocorre a conservação ou um farm de um butiazal, de um palmar. Então, a própria família, né, que é dona dessa área, eles estavam preocupados, eles viam que essa paisagem aqui, não sei se vocês podem perceber, tem muitos butiazeiros, né, mas todos eles são adultos ou quase senescentes, não tem mudinhas, não tem intermediários. Eles viram, então, que cada vez raleava mais a população dessas palmeiras lá e buscaram, então, a Embrapa, porque é um recurso genético muito interessante aqui na região sul do Brasil, muito usado. E eles estavam preocupados porque também para eles era parte da identidade da família. E aí, a partir daí, né, eles perceberam que, enquanto eles tinham esse tesouro em vários outros locais aqui do Brasil, isso já era perdido, já havia sido perdido, né? Aqui no município de Juruá, na imagem da esquerda, restam apenas poucas plantas em beira de estrada, ou sob cultivo em quintais, ou ao longo de linha de trem. No município de Santa Vitória do Palmar também, né? O Palmar está no nome do município, mas um grande palmar extenso já não existe mais. E aí eles procuraram, então, como conciliar essa conservação e o uso, né? Porque eles também precisam obter a renda deles dessas propriedades. E aí foram feitas estratégias aí de conciliar a pecuária que eles já faziam com a regeneração. E foram feitos, então, vários estudos que visam, então, qual é o equilíbrio entre ter viabilidade econômica, ter a produção, né, pecuária extensiva que já ocorria ali, sem que isso resultasse em perder esse patrimônio genético e cultural que corria dentro da propriedade. E foram feitas aí estratégias, né, que até já ganharam destaque em nível nacional, onde foram vistas formas de manejo em que o gado era excluído por um tempo do campo, isso dava aos butiazeiros, aos coquinhos, tempo de germinar, de se fortalecer e, aos poucos, reconstituir essa paisagem. E aí agora eles estão adotando essa forma de manejo em um sistema rotativo, de quando em quando uma parte desse campo é fechada, os butiazinhos nascem ali, a vaca não come as plantinhas, elas ficam até o tamanho de estarem fibrosas, que o gado não queira mais comer, e aí essa área volta a ter gado e uma nova área é fechada nessa rotação. Então, no longo prazo, esse ecossistema, né, de butiazais vai estar restaurado, por exemplo, nessa propriedade, e isso já vem sendo aplicado também em outras fazendas vizinhas e também em outros municípios, por exemplo. Eu falei para vocês, né, a gente sabe no mapa ali onde tem ou um dia teve butiás, né, e aí a gente busca sensibilizar também as pessoas, né, então de nada adianta fazer todo esse conhecimento, né, ter todo esse conhecimento se ele não vai chegar na sociedade. E então, nessas reportagens mesmo que vocês viram, né, nós buscamos fazer reportagens, tem várias sobre butiás também,
para aproximar as pessoas de como usar essas plantas, de apreciar as paisagens. Então, tem se desenvolvido o turismo rural em várias áreas de Butiazal atualmente. Tem havido muitas pessoas procurando ter essas plantas nos seus jardins. Tem havido o interesse de muitas pessoas que não podem ter essas plantas, mas que querem, então, consumir o suco do butiá. Tem municípios que incorporaram o suco na merenda escolar. Então, assim, os exemplos são múltiplos, e tudo decorrência de trazer isso e mostrar para a sociedade, né? A sociedade tem interesse, né? Basta a gente fazer essa ponte entre o conhecimento e a prática. Aqui, então, outro exemplo, né? Várias matérias já saíram, né, decorrentes desses projetos, que mostram que é possível diversificar a agricultura familiar com base nessas frutas nativas e que também é possível haver, né, um manejo sustentável dessas paisagens naturais com conservação da biodiversidade. E aqui o caso, outro caso, né, digamos assim, estudo de caso, que vocês já viram os vídeos dos parentes silvestres da batata. Então, de modo geral, a batata é o quarto cultivo alimentício mais importante do mundo. É o primeiro cultivo alimentício que não é um grão, né, não é um cereal, na ordem de importância como fonte de calorias, vitaminas e nutrientes em geral. Em muitos países, ela é o alimento mais importante, como aqui no Brasil é o arroz. Em muitos países, a batata está para eles como o arroz está para o Brasil, por exemplo. E sempre houve um interesse muito grande na região do centro de origem de domesticação da batata, que é ali nos Andes, né? Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Chile. Porém, aqui no Brasil existem algumas espécies também, e elas estão em uma condição de evolução natural totalmente distinta. Elas estão em terras baixas, elas estão em regiões mais quentes, elas estão submetidas a outros predadores, digamos assim, né? outras pragas. Elas também têm um regime de fotoperíodo, de chuvas completamente diferente. E aí, a partir daí, está havendo um interesse cada vez maior nesse nosso material, porque os estudos que tem para essas espécies do Brasil têm mostrado que muitas são resistentes ao frio, por exemplo, né? Toleram geada, algo que não existia nas populações de batata cultivada. Muitas têm adaptações para o calor, para várias outras pragas também. Então, nós temos trabalhado tanto com financiamento da Embrapa, quanto de vários órgãos externos de parceria com a Universidade Federal de Pelotas, nesses projetos que visam, então, né, recuperar essas populações de batata silvestre, conservar elas no banco de germoplasma e, então, promover a pesquisa do básico ao aplicado para que esse material conservado ele também reflita, né, em ações aí que possam resultar no bem-estar da sociedade. Aqui, então, nós fizemos um guia de coleta apresentando as espécies brasileiras que se conheciam na época. Há 5 anos atrás se conheciam 2, hoje se conhecem 3 espécies aqui no Brasil. Nós mapeamos, nós vimos as áreas de interesse e nós coletamos germoplasma aqui no Pampa, aqui na Mata Atlântica, e enriquecemos nosso banco de germoplasma. Legal. E daí? E daí, então, agora a gente tem que ver, né, como conservar isso eficientemente, como caracterizar esse material, descobrir qual é o potencial de uso dele. E aí, a partir daí, nós fizemos uma revisão. Nós achávamos que nós tínhamos 5 espécies de batatas aqui na nossa coleção, e na literatura só falava em 2. Depois de muito trabalho, descobrimos, então, que eram 3 espécies. Uma delas já era descrita, mas era praticamente esquecida. E também as outras 2 variações gritantes que nós tínhamos, nós descobrimos que, na realidade, eram poliploides. Então, nós temos muitas populações de batata silvestre que são diploides e temos muitas que são triploides, por exemplo. E isso implica, né, em como essas espécies vão formar pólen, em como elas vão formar os gametas reprodutivos, na receptividade que elas vão ter para cruzamentos com a batata cultivada. Então, nós temos investido bastante em conhecer cada material, né, cada um deles se comporta diferente do ponto de vista reprodutivo. A maior parte deles só é alógamo, mas a gente descobriu alguns acessos que são potencialmente autógamos, o que é um tesouro na questão do melhoramento de batata. Nós descobrimos que a barreira reprodutiva que existe entre essas espécies não é tão firme assim quanto se supunha. Ocorrem híbridos naturais e nós conseguimos induzir híbridos artificiais também. Inclusive, alguns erros na microsporogênese podem formar gametas não reduzidos e, às vezes, a gente consegue furar a bolha do pool gênico da batata cultivada e já geramos pelo menos 3 híbridos entre a batata cultivada e as silvestres. Então, tudo isso é muito promissor, né, para a questão de introgressão gênica.
E então nós temos que avançar, nós buscamos avançar, né, por vários lados. A gente busca as plantas, a gente quer saber como elas se comportam reprodutivamente, porque se ela for isolada reprodutivamente não vai ser possível fazer essa reprodução sexuada, então vai ter que se buscar outras técnicas, né, seja de fusão de protoplastos, seja de transgenia, caso exista algo de interesse, né, para tirar um gene de interesse dali e passar para outra. E nós temos avaliado, então, tudo, na realidade, assim, né, recursos genéticos é uma área muito interdisciplinar. Tudo que a gente souber sobre cada material, um dia vai ajudar a decidir qual deles é o melhor para solucionar o nosso problema. Mas nem tudo é possível ao mesmo tempo, né? Então, depende de colaborações, depende de pessoas interessadas, né, como pós-graduandos, em se aprofundar em alguns temas, e depende também de financiamento. Então, de acordo com cada oportunidade dessas, nós vamos buscando avançar nesse conhecimento. Por exemplo, né, a batata é atacada por muitos insetos, mas já foi descoberto que existem alguns acessos que eles produzem muitos glicoalcaloides na parte de cima e pouco na parte de baixo. Então, eles têm uma defesa natural a esses insetos na parte aérea e não tem essa toxina que não nos interessa como espécie humana, né, porque eles causam diarreia severa ou até mesmo em determinadas concentrações poderiam até causar danos maiores. Não interessa que isso passe para a batata cultivada, por exemplo, mas se um dia alguém conseguir passar essa síntese de material metabólico secundário para a parte aérea da batata cultivada, vai ser um ganho enorme em economia de manejo, né, de uso aí de aplicações para prevenir pragas, por exemplo. Então, nós temos avançado bastante agora na questão de conhecer a genética, né, o tamanho do genoma, a ploidia. A ploidia implica diretamente na forma como nós vamos usar esse material para cruzamento. Nós temos buscado também inferir a ploidia através da morfologia. Então, por exemplo, essa imagem aqui da direita, ela mostra a mesma espécie, Solanum malmeanum. Nessa coluna está um acesso diploide e na direita um acesso triploide. E aí aqui se vê bem aquilo que se fala, né, que plantas poliploides têm órgãos maiores, né, folhas maiores, flores maiores, até os tubérculos são um pouquinho maiores e, porém, elas têm um problema de fertilidade e acabam formando frutos com pouca ou nenhuma semente e por isso são menores. Aqui é um trabalho, aliás, que nesse banco de germoplasma, o Josimar, que é um egresso aí da UFSC, fez a sua conclusão de curso, né, trabalhando com esse banco, e o Rodrigo Nicolau também fez essa conclusão de curso, fez o mestrado e agora está fazendo doutorado com essas plantas. Inclusive, todas essas imagens aqui são resultado do trabalho dele, e é parte dos resultados do trabalho dele que a gente conseguiu descobrir essa questão aí da biologia reprodutiva e também da ploidia dos acessos, a importância que isso tem, né, na nossa conservação e uso do banco. Então, tem sido feito esses ensaios que eu já comentei de cruzabilidade, hibridação e progressão, e em breve, né, nós conseguimos um recurso da FAPERGS, nós queremos, então, genotipar esses materiais para entender, então, quanto parecidos ou distantes geneticamente eles são, e do ponto de vista dos híbridos artificiais que nós criamos aí, tanto entre espécies silvestres quanto silvestre versus cultivada, e também linhagens potencialmente endogâmicas, o quanto de contribuição está havendo aí de cada um dos materiais parentais, por exemplo, né, na expressão desses genótipos, e futuramente também associar alguns SNPs, né, desse sequenciamento com determinadas características aí, sejam morfológicas ou agronômicas de interesse, para poder avançar na seleção assistida, por exemplo. E aí até comentei antes, né, que semana passada teve um workshop mundial de estratégias globais de conservação dos recursos genéticos de batata. Existem quase 80 mil acessos de batata e parentes silvestres no mundo. E nessa conferência, dois participantes, que são referências aí mundiais no melhoramento, comentaram, e o Solanum commersoni, né, precisamos dedicar mais esforços a ele. Solanum commersoni é uma dessas espécies brasileiras que tem tanto tolerância ao frio quanto ao calor, possivelmente à seca, fora várias outras resistências que tem para questões aí de pragas e doenças. Então, é legal ver isso, né, sendo discutido em âmbito mundial, porque mostra que a gente está no caminho certo. E aí que, então, um pouquinho ilustrando, né, a Isis e o Matheus foram bolsistas aqui de iniciação científica, fazendo os ensaios de biologia reprodutiva, cruzabilidade, multiplicando alguns materiais que havia potencial de produzir sementes. Aqui abaixo, a Beatriz, que é melhorista de batata, e a Fernanda, que é analista do programa de melhoramento, estão verificando os cultivos em hidroponia. Então, foi desenvolvido aqui na unidade um sistema de avaliação com polietileno glicol na hidroponia, né,
para poder fazer uma triagem de acessos que resistam melhor ao déficit hídrico, por exemplo. Aqui à direita nós temos um trabalho de um doutorando agora, o ICRAN, ele está fazendo uma triagem, então, de todos os nossos acessos silvestres para ver quais deles têm maior tolerância ao calor, por exemplo. Um dos maiores limitantes da batata é que ela é um cultivo de clima temperado. Então, nós temos no Brasil, né, vários casos de tropicalização de cultivos temperados. A soja foi tropicalizada, o trigo recentemente foi tropicalizado, e a batata ela ainda é muito restrita ou ao sul do Brasil ou a regiões de altitude do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. E se nós pudermos romper essa barreira, né, da questão da dependência dela da amplitude térmica e frio para tuberizar em condições mais subtropicais ou mais tropicais, isso vai ser um grande avanço para a produção desse alimento aqui no país, até porque o Brasil tem cada vez mais importado, né, batata processada, e a batata processada não são todas as cultivares que podem ser produzidas em muitas regiões do país. Então, isso, né, tudo nos leva a pensar em vários desdobramentos, né? O material que é importado, isso reflete na balança econômica do país, isso reflete por vir de longe em uma pegada de carbono maior, porque tem o transporte, tem o armazenamento. Então, são várias questões, né, quando a gente começa a pensar cada coisa globalmente, soluções que parecem muitas vezes pontuais, quando ganham escala, elas acabam contribuindo também, né, em níveis até difíceis de calcular dos outros ganhos que se tem. Por exemplo, as cultivares que nós comemos hoje de batata frita congelada, né? Muitas delas já são produzidas no Brasil, outras vêm de fora, mas esse processamento industrial só é possível porque nos Estados Unidos, há um tempão atrás, eles conseguiram fazer a introgressão do alto conteúdo de matéria seca e baixo conteúdo de açúcares redutores do Solanum chacoense, que é uma espécie silvestre que também ocorre no Brasil, conseguiram introduzir essa parte de interesse por via de cruzamentos, né, e hibridações naturais no pool gênico da batata cultivada. E aí geraram toda uma infinidade de cultivares que hoje permitem esse armazenamento e processamento industrial, por exemplo. Então, no fim das contas, né, no dia a dia, tudo isso que às vezes parece ficção científica ou que está longe, na realidade está na mesa de todo mundo, ou na geladeira, ou no restaurante que a gente vai. Aqui para ilustrar, então, né, as duas teses, uma dissertação e uma tese em andamento, né, que nós temos aqui com as batatas silvestres, a dissertação do Rodrigo, que acabou de ser defendida e agora ele já partiu para um projeto de doutorado, onde ele está vendo o pré-melhoramento dessa espécie do Solanum malmeanum, que há pouco tempo atrás nem era conhecida direito aqui no Brasil, e o ICRAN, que está fazendo essa avaliação global de todos os nossos acessos para seca, já teria feito para calor, desculpa, já teria feito para seca se nós não tivéssemos tido a pandemia, e esperamos que possa fazer pelo menos parte dessa avaliação para seca no próximo semestre. E também a parte, né, a pandemia nos trouxe muitas limitações aí no andamento dos nossos trabalhos, mas então, por outro lado, nós aproveitamos esse tempo, desde que houve essa restrição aí de mobilidade, para compilar informação e conseguimos fazer aí um apanhado bem geral de todo o potencial que o material silvestre de batata tem para o melhoramento e também uma atualização de tudo que se conhece dessa espécie, o Solanum malmeanum, e que na literatura estava geralmente publicado com o nome errado, como Solanum commersoni. E a partir daí a gente tem então informações, né, para basear, para direcionar, né, para que lado do caminho ir, né? A gente vive na escuridão e a pesquisa nos dá a luz e ajuda a apontar os caminhos melhores, né, para chegar onde a gente quer. Aqui é o caso do experimento esse de calor. Nós temos duas câmaras controladas, uma em condições ideais para a batata tuberizar e a outra em condição de estresse de calor. E um ciclo, né, de diferença de temperatura que simula desde as mais baixas, próximo ao amanhecer, até as mais altas, próximo ao meio-dia. E aí aqui, o ICRAN trabalhando, então, avaliando cada um desses materiais silvestres em comparação com a cultivar nacional de batata que nós temos, que é a mais tolerante ao calor hoje, né? E ao avaliar esse material, ele já teve, nos primeiros resultados que ele fez, análise estatística, dos parâmetros morfoagronômicos, ele já teve várias informações importantes para nos guiar que materiais, né, que acessos nós vamos focar mais nessas questões de biologia reprodutiva e de introgressão. Aqui, por exemplo, são outras análises que ele está fazendo em andamento, que daí não são do ponto de vista estritamente agronômico de produção, mas sim do ponto de vista fisiológico. Então, ele está avaliando aí fluorescência de clorofila, eficiência fotossintética, eficiência do uso da água, eficiência como a respiração também dessas plantas.
e comparando, então, cada um desses parâmetros entre os silvestres, os materiais silvestres e as cultivadas, para buscar entender por que alguns desses acessos se deram até melhor no calor, enquanto que o esperado seria que no calor eles teriam um desempenho inferior, por exemplo. E aí, então, buscar entender se esse desempenho melhor foi porque ela tem um uso mais eficiente da água, ou porque ela tem uma fotossíntese melhor, e se qual desses ocorreu de forma mais eficiente na condição normal ou na condição de estresse. Então, eventualmente, o que a gente às vezes chama de estresse, para alguns acessos, na realidade, para outros pode ser a condição ideal, né? Então, é esse o nosso trabalho, identificar plantas aí que se destaquem e, então, tentar buscar, a partir daí, outras formas de fazer, identificar, né, da onde vem a herança genética dessas características de interesse e tentar passar isso para espécie cultivada e, quem sabe, né, em breve teremos uma tropicalização aí, né, da batata. Aqui os resultados preliminares dele, bem interessante que 2 acessos, um de Solanum tuberosum, aliás, mas que era diaploide, e outro de uma espécie silvestre, Solanum chacoense, foram, de modo geral, os com melhor desempenho em todos os caracteres agronômicos testados. E algo interessante também que ele viu é que, de modo geral, né, dentre os em torno de 10 características que ele avaliou nesse ensaio, tinham 5 acessos que sempre se destacavam, geralmente, entre os top 10 para várias características, os 10 primeiros, né, para várias características. Então, esses daí são materiais promissores para a gente continuar aprofundando estudos e tentar aí entender o mecanismo de tuberização no calor e na seca e trazer isso para a espécie cultivada, né? E aqui, então, eu até comentei antes, numa outra resposta, né, a questão da redomesticação da batata, né? Semana passada, nesse simpósio que teve de estratégia global dos recursos genéticos de batata, houve uma palestra dessa pesquisadora chinesa, e é incrível já o trabalho que eles têm lá com melhoramento diploide. Eles, então, conseguiram gerar várias linhagens endogâmicas de batata, e agora eles já sequenciaram essas linhagens, eliminaram muitos genes deletérios, e agora eles já estão no estágio onde eles estão cruzando as linhagens endogâmicas e avaliando o potencial produtivo dos primeiros híbridos F1. E alguns deles já são viáveis economicamente. Então, isso vai revolucionar toda a forma da cadeia de produção da batata em breve. E, bom, a China hoje, né, é um país que tem puxado boa parte da pesquisa científica do mundo, e se eles estão apostando nisso, né, com certeza, antes do que nós esperamos, isso daqui vai estar cada vez mais próximo da nossa realidade também. Era isso, então, que eu tinha para falar. Acho que daria para continuar falando todo dia, mas a gente tem que priorizar um pouco, né? E então eu encerro esse slide com essa espécie no Solanum malmeanum, que há pouco tempo atrás mal se sabia que existia e que a partir desse conhecimento do nome, ele ganhou um nome, e nós podemos delimitar aí, então, um conjunto de plantas, as quais estão sendo comparadas entre si, e estamos aí vendo, né, aquilo lá do começo, né, da biodiversidade, um recurso genético, o qual tem uma variabilidade genética única de cada indivíduo, que se expressa em diversas formas conforme o ambiente onde são expostos. E entendendo isso, nós vamos poder ter estratégias tanto de conservar melhor essas plantas in situ, quanto fazer o uso sustentável delas e aplicação no melhoramento genético. Então, era isso, e mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos, Gustavo, muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Realmente é uma densidade muito grande de informações, né? Eu acho que conseguiu contemplar várias áreas de atuação, inclusive dos colegas que estão aqui presentes. Então, a gente percebe que tudo isso é feito a muitas mãos, muitas áreas do conhecimento estão envolvidas nisso tudo, para que a gente possa atingir esses conhecimentos. E deixa, acho que evidente, né, a necessidade da criação dessas pontes, essa relação que você chama a atenção dos recursos genéticos como uma ponte, e a gente já vê isso aqui, né, Paty, dentro das nossas disciplinas, dentro do PPGian, o quanto isso vem sendo relevante, a parceria de profissionais de diferentes áreas para atingir objetivos comuns, né? Então, acho que isso é bem interessante da tua fala. E que, pessoal, eu na verdade, a gente pode até ficar um pouco assustado com esse volume de informações, né, que o Gustavo trouxe para a gente, mas para mim trouxe um entusiasmo tão grande
de que vários aspectos que o Gustavo trouxe para a gente, nós discutimos dentro do PPGAN, né? Nós estamos nos debruçando sobre algumas questões, evidentemente com, né, espécies, olhares um pouco distintos, mas as temáticas são bastante similares, né? Então, isso me dá entusiasmo para ver se assim, tem mais gente também que investe nisso, que é um caminho interessante, que pode gerar frutos muito interessantes do ponto de vista, mais uma vez, como o Gustavo falou no encerramento da fala dele, que alinha conservação e manejo e uso, né, e melhoramento genético. Então, acho que estou bem feliz com todas essas informações, muito satisfeita por essa oportunidade de ouvi-lo compartilhar conosco todas essas informações. Pessoal, vamos abrir aqui um espacinho. O que mais que vocês gostariam de apontar a respeito das falas, da fala do Gustavo? Siminski, por favor. Bom dia novamente a todos. Obrigado, Gustavo, né, pela excelente troca de ideias e informações aí. Agora, eu tenho uma pergunta não como pesquisador, professor, mas como consumidor. Será que a gente vai ver uma diversidade de batatas no mercado, assim como a gente tem uma diversidade de batatas, por exemplo, lá nos Andes, é normal você encontrar uma diversidade de batatas mesmo nas feiras e tal, mas quando a gente vai aqui no mercado, a gente encontra basicamente, né, a chamada batata inglesa, né, com pouquíssima variação. A variação é quase só de tamanho, né, ou no máximo a rosa para a branca, né. Será que a gente vai ver em um curto espaço de tempo isso acontecendo? E quanto, nesse caso, o consumidor tem um papel importante no auxílio à conservação das espécies, assim? Então, Alexandre, é exatamente isso, assim, tem aquela parte que eu falei que era uma faca de dois gumes, né, mas outro caso, agora, assim, uma via de mão dupla, né? O produtor não vai produzir aquilo que ninguém quer, mas se alguém quer e começar a pedir, alguém vai se habilitar a produzir, né? Só que isso também depende de haver, né, material para ser cultivado, aí, né, disponibilidade. Um exemplo, pelo menos da minha experiência aqui no Rio Grande do Sul, batata doce. Sempre existiu uma variedade grande de variedades crioulas aqui no Brasil, né? Batata doce laranja, roxa, branca, com película de várias cores, porém isso era muito restrito, né? Restrito a algumas comunidades de populações aí litorâneas ou quilombolas ou outros colonizadores, aí outras regiões de colonizações distintas. E foi feito um trabalho de resgate dessas variedades, também uma população, são espécies aí de propagação clonal, né? E muitas não eram cultivadas às vezes porque a produtividade era baixa, e aí nem em alguns casos nem houve questão de melhoramento genético, houve apenas casos de limpeza clonal. Por cultura de tecidos foram eliminados os vírus ali, se mostraram variedades bem produtivas. Esse material foi distribuído e eu até comentei numa reunião esses dias, hoje até em floricultura, eu acho essas mudas de batata doce colorida para vender. E restaurante do mais simples ao mais gourmet, eles estão servindo batata doce cor de laranja, batata doce roxa, né, cheio de carotenoide, cheio de antocianina, com sabores diferentes. Então tem espaço, né, e muitas vezes as pessoas encaram como nicho, isso vai ser um nicho de mercado. Bom, vai começar como nicho, mas muitas vezes o nicho se torna maior do que o outro concorrente maior, né, assim, do que está estabelecido. E para a batata, a gente tinha uma deficiência aqui no Brasil das coloridas pelo seguinte: a maior parte das coloridas elas são da região ali da Bolívia, né, Bolívia e Peru. E lá o fotoperíodo, os dias são praticamente iguais. Quando esse material era trazido aqui para o sul do Brasil, eles só desenvolviam a parte vegetativa, alguns nem floresciam, já morriam, e outros floresciam, mas não tuberizavam. Aí, recentemente, a Embrapa conseguiu introduzir variedades de batatas coloridas do sul do Chile, que também é um centro secundário de domesticação da batata, né? E aí, aqui, elas tuberizam, né? Aí não estão adaptadas a determinadas outras questões, e esse material, vários deles estão áreas, já estão bem avançados, assim, em termos de seleção para adaptabilidade para o sul do Brasil, por exemplo. Então, em um curto espaço de tempo, né, em termos de melhoramento, né,
eu acho que talvez no máximo 5 anos já comecem a ser disponibilizadas as primeiras cultivares coloridas de batata, com base nesse germoplasma que parte dele, né, veio do Chile, por exemplo. E é isso, assim, muito depende do consumidor também buscar, né? Então, a pesquisa busca responder, porque há uma demanda de produtores querendo produzir, há uma demanda de pessoas querendo comprar. E aí, o problema é que, às vezes, a pesquisa ela demora mais do que, né, do que o tempo, né, para a gente conseguir os resultados, né? Mas isso está sendo feito, sim. E eu acho que é um potencial bem grande. Hoje em dia, né, no mesmo caso das batata doce, às vezes eu vou na feira lá que eu compro e só tem das coloridas, nem tem da branca. E às vezes até eu queria a branca, dependendo do prato que tu quer, né? Então, é muito questão de procura, né? Oferta e procura. Eu acho que em breve isso vai diversificar mais. Outra questão é que boa parte das cultivares que são produzidas no Brasil, elas são estrangeiras. E a Holanda é um país que tem um trabalho muito forte com melhoramento de batata e praticamente domina, junto com os Estados Unidos, o mercado global, assim, né, de cultivares e produção de batata semente. E aí aqui na Embrapa, recentemente, uma das últimas cultivares que foi lançada, a Camila, tem se expandido enormemente a procura por ela. E tanto que, na realidade, aí tem a limitação de produzir, né, a batata semente. Então, leva tempo até que se tenha a quantidade suficiente para atender a demanda, mas tem incrementado todo ano a busca por essa cultivar. E ontem mesmo foi lançada uma outra cultivar, que aqui da Embrapa Clima Temperado, que é a Potira, a BRS Potira, que também diversifica um pouco mais, né? E aí a questão da película, acontece que no boa parte do Brasil preferem a de película branca. E aqui no Sul, quanto mais para o sul se vai, mais preferem a de película vermelha. Mas muito disso também, aí o que acontece? Os centros de distribuição tem várias cultivares, aí eles separam branca de um lado, vermelha do outro. E aí, às vezes, tem uma branca que é boa para fazer salada de batata, a outra que é boa para purê, a outra que é boa para outra coisa. E eles não informam isso. Então, isso é um problema. Se tu vai para outros países do mundo, Irlanda, qualquer país da Europa, Estados Unidos, muitas vezes a batata vem com uma embalagem ou com uma plaquinha dizendo qual é a cultivar e quais são as aptidões dela. E aí, então, a pessoa, não, tá, essa daqui é boa para fazer salada, ela não se desmancha. E aí ela já compra focada no uso também. E aí a pessoa consegue entender que existem, não é só branco e vermelho, que do branco existem vários tipos, do vermelho existem vários outros, que um é melhor para fritar. Então, essa falta de informação que chega no consumidor também é negativa, porque às vezes a pessoa, vou comprar uma batata para fritar, e ela não tem aptidão para fritar, frita, fica mole, escurece, e aí a pessoa já se frustra e não quer mais consumir o produto, né? Então são vários pontos fracos assim que precisam ser fortalecidos. Tem até uma das estratégias agora com essa cultivar nova, é que ela entre num sistema de comercialização diferente, que ela entre indicando qual é a cultivar, que ela venha embalada de uma forma distinta e que ela traga mais informações para começar a, digamos, educar o consumidor brasileiro, né, que existe isso, né, que existe essa questão da cultivar, da aptidão e tudo mais, e quem sabe futuramente isso vira regra, né, mais do que exceção para todas as cultivares comercializadas hoje. Perfeito, Gustavo. Obrigada. Siminski, mais alguma questão? Eu só me perguntava aqui, enquanto o Gustavo comentava, né, o papel importante da pesquisa para cutucar essa mudança, porque a gente esperar que a indústria faça isso per se, ela, não sei, eu posso estar fazendo um comentário um pouco limitado, né, mas talvez a indústria quer facilitar a vida para ela, né? Enquanto que a gente quer promover essa diversidade em termos de possibilidades de uso, e aí a gente ter uma diversidade intraespecífica, por exemplo, no caso que a gente está falando da batata. Então, talvez, eu acho que é mais um ponto para a gente acrescentar em toda essa discussão que a gente vem promovendo aqui com a fala do Gustavo, né? De lá do começo saber quem é, de fazer toda a identificação botânica até a ponta da comercialização. Gente, tem coisa para trabalhar, hein? Em todas as áreas, né? Até mesmo essa parte aí da comercialização do marketing, da questão sociologia, divulgação, enfim,
usos, né? Também houve uma campanha, digamos, uma campanha da batata meio como há um tempo atrás, né? Daquelas coisas midiáticas de que a batata era só caloria, né? Então tem que desmistificar isso, porque tem muita fibra, tem muitos sais minerais, tem muitas vitaminas, e, senão não seria tão usada assim como é no mundo todo, né? Então é um pouco de tudo, assim, né? A gente tem que atacar por todos os lados, ou se defender por todos os lados também, né? Mas, assim, por exemplo, né, da questão da indústria, né, sabe que a indústria tem financiado projetos nacionais para desenvolver cultivares brasileiras também, né, para ter produtos nacionais. E, por outro lado, também tem interesse de associações aí de produtores orgânicos, tem cultivares com aptidão para a produção em sistemas orgânicos, que também, então, né, a gente encontra aí, né, no mercado batatas cultivadas como no sistema orgânico também. Então, muito depende do interesse do consumidor, né? E um problema muitas vezes no meio disso tudo é o atravessador, digamos assim, quem está fazendo a ponte de novo, né? Não está fazendo uma ponte que interessa as duas extremidades, está fazendo mais a que interessa ali próprio, né? O intermediário às vezes está mais interessado em capitalizar em cima do que prover o produto mais adequado para cada situação, né? Então tem essa questão aí da ponte entre o produtor e o consumidor também, que precisa melhorar a comunicação. Não seja só uma via de mão única, que seja uma via de mão dupla também. Com certeza. Pessoal, mais comentários? Só parabenizar, Gustavo, pela apresentação, foi muito bom, assim, muito informativa, né? Bastante coisas novas também, coisas que a gente não conhecia. De novo, né, mostrando essa interface com as duas disciplinas que a gente trabalha aqui no programa. Aí a minha dúvida, assim, só curiosidade mesmo, que eu sou citogeneticista, né? Você falou dos poliploides lá, aí eu fiquei interessada em perguntar. No caso, o trabalho do Rodrigo, né, ele fez identificação de poliploides aí com base na morfologia, e ele também está avaliando por número cromossômico e citometria? Ele fez caracterização morfológica, né, com descritores qualitativos e quantitativos, análises morfométricas desses dados, e os materiais foram para citometria de fluxo. Então, eles têm tamanho de genoma e ploidia por citometria de fluxo. E agora a próxima etapa é fazer realmente essa parte da citogenética clássica, né? Contagem mesmo de cromossomos, a cariotipagem também. Então, essa parte que seria o martelo, né, para dizer, não, se a citometria disse que é diploide, disse que é triploide, quero ver para querer, né? E aí, então, a citogenética clássica, né, teria sido feita também, e tem um parceiro em Juiz de Fora que está trabalhando com isso, mas aconteceu que o laboratório dele também fechou, né, nesse meio tempo, e aí ficou estagnado, eles estão reativando agora. É o pessoal da UFJF? Isso, da UFJF. É Marcelo ou Saulo? Um dos Saulo. dois. O Saulo é meu amigo, a gente trabalha juntos com ele, faz umas análises para a gente também. Aí o Saulo é o colaborador nessa parte, o colaborador, na realidade, nessa parte de citogenética, e então acabou que não andou, né, na velocidade que a gente queria, mas também não está parado. Mas assim é isso, né? Também mesmo que se faça a citogenética e a cariotipagem, a parte mais básica, depois tem outras técnicas também, né? Mais aprofundadas que se pode fazer também, né? Então, até para avaliar ali no final, você comentou, né, da formação de grãos de pólen não reduzidos, né? Então, a análise meiótica, ela é interessante também. E eu estudei na UFLA, então tinha uma estudante de doutorado na época que ela fez, não sei se era mestrado ou doutorado, e ela analisou, no caso, ela chamava a Solano Commersoni. Eu não sei se é essa que mudou agora, né, que você comentou. E aí ela identificou também nesse trabalho dela a produção de grãos de pólen não reduzidos, né? E avaliou a meiose, né? Então também são dados bem interessantes que podem colaborar, né? Assim, um tipo de análise legal. O Commersoni, no fim, o Commersoni ainda existe, só que ele estava escondido dentro dele o malmeano. Então, tem os dois, o Commersoni e o malmeano seguem existindo os dois. E aí até é interessante, né? Tu faz uma abordagem ao nível de espécie, digamos, e aí depois quando tu parte para populações, tu vê que algumas formam gametas não reduzidos, outras não formam, a porcentagem é maior ou menor, e tem muita coisa interessante assim na citogenética ainda por explorar, né? Isso é ouro, né?
Até a gente poderia conversar mais depois também das coisas que poderiam ser interessantes aí de fazer em parceria, e até mesmo esses híbridos aí entre silvestres que a gente gerou. Quando foi para a citometria de fluxo, eu nem sabia que isso acontecia. Tem algumas plantas que têm heteroplasmia. Elas têm diferentes números cromossômicos em diferentes células, assim, né? Não tá, justamente por essa questão da mitose ali, não está havendo um pareamento dos cromossomos, não, né? Enfim, não tão regular quanto seria na mesma espécie, né? E gerou materiais aí que são quimeras. Tem um universo pela frente, né, gente? Quanto mais é que nem eu subir uma escada, cada degrau que tu sobe, o horizonte fica maior, mais coisa para ver. Boa analogia. Pessoal, mais algum comentário? Professores, algum comentário adicional? Acho que então vamos passar por um momento de agradecimento, mais uma vez, né, pela fala do Gustavo. Se o pessoal não se importar, assim, puderem, eu ia pedir, assim, a gentileza, se a gente podia abrir as câmeras para fazer mais um registro além da gravação, a gente fazer uma foto, só para registrar esse momento tão bacana de troca de conhecimentos. Eu ficaria feliz também de poder ver a cara de cada um, né? Quem puder abrir. Dani, Luiz, João. Beleza. É mesmo, Vone, com certeza. E até perpassa por toda essa questão, né, de fitopatologia, né, tem a ver também, que foi mencionado, a questão ambiental, enfim, muita coisa. A galera abrindo aí. Show de bola. Eu vou pedir pro meu fotógrafo de plantão, Luizão, fazer aí a captura, porque sabe que eu e tecnologia, né? Vamos lá. Registrar aí para nós, Luiz. Beleza, muito obrigada. Gente, muito obrigada por nos acompanhar. Muito obrigada, Gustavo, por essa imersão, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí, né? Que possam se abrir possibilidades de aprofundamentos de estudos, de outras pontes que se construam a partir dessa fala de hoje, né? E, mais uma vez, obrigadíssima pela oportunidade. Com certeza vou convidar mais vezes. Né, como você sempre é muito bom. Até aproveitar, né, a oportunidade para dizer, né, isso, né, mais pontes e menos muros, né, e assim, hoje de tarde, coincidentemente, nós vamos encerrar a nossa disciplina aqui de recursos genéticos, né, vegetais do programa de pós-graduação em agronomia, e ela está sendo, né, infelizmente ou felizmente, ela está podendo acontecer apenas porque é remota. Nos outros anos ela era presencial e era uma disciplina muito legal, porque ao invés de ser oferecida na universidade, na UFPEL, nós oferecemos ela dentro da Embrapa. Então, de manhã tinham as aulas expositivas e de tarde o pessoal ia conhecer cultura de tecidos, ia conhecer banco de germoplasma, ia conhecer plataforma de fenotipagem. Na última vez que teve, deu coincidência de ser a época da colheita dos cruzamentos e banco de germoplasma de morango. Então, todo mundo avaliou morango sensorial, assim, até não querer mais. E além disso, né, ou em outras oportunidades, outras universidades vêm por questão de cursos ou disciplinas da pós, assim, visitar a parte seja dos recursos genéticos ou do melhoramento ou outras aqui da Embrapa Clima Temperado. Infelizmente, agora isso não está sendo possível porque não está aberto para visitantes por conta da pandemia, mas espero que em breve volte a ser possível essas visitas presenciais e quem sabe vocês organizam uma caravana, fica aberto o convite, uma caravana UFSC, né, juntem as disciplinas aí em comum e possam vir conhecer, né, um pouco disso, né, ver, né, e quem sabe até avaliar alguma coisa sensorialmente aí também. Fica aberto o convite. Mais uma vez, muito obrigado. Ótimo, que maravilha. Que bom, muito obrigada, Gustavo. O pessoal já fez aqui vários comentários, agradeceram. Eu vou aqui parar a nossa gravação. E